Bom dia, pessoal, tudo bem? Vamos aqui para mais um exercício na linguagem C, um exercício simples, bem tranquilo, né, que é o seguinte: escreva um algoritmo que verifique se um número é par ou ímpar, tá? Então aqui eu já deixei com as bibliotecas que vamos utilizar, né? Eu estou utilizando também agora aqui a biblioteca locale.h. Qual que é a função dessa biblioteca? A função dessa biblioteca é que o sistema ele vai reconhecer a pontuação, no caso na língua portuguesa. Então, vírgula não, acentuação e no caso a pontuação também. Tá? Então, ele vai conseguir que o sistema ele reconheça as funções aí da língua portuguesa, vamos dizer mais ou menos assim. Então, iniciando o nosso sisteminha, vamos declarar as variáveis. No caso aqui, nós vamos declarar uma única variável. Vou declarar a variável do tipo inteiro e vou colocar o nome dela de número. Feito isso, nós vamos pedir para que o usuário informe um número. E vamos guardar esse número na variável número. Então aqui, basicamente, o que nós fizemos? Nós declaramos a variável num, solicitamos que o usuário, para que ele informe um número, tá? E nós estamos guardando esse número digitado, que vai ser digitado pelo usuário, na variável num. O %d, ele significa o seguinte: o d ele vai significar o tipo da variável. Então, no caso, como ele é inteiro, a gente vai usar o d. Aí, se ele fosse real, nós iríamos usar o f, entendeu? Se ele fosse caractere, iríamos usar o c. Se ele fosse do tipo cadeia, usaríamos o %s. Então, feito isso, nós vamos fazer a comparação dos números para saber se ele é número par ou ímpar. Lembrando que para saber se par, no caso aqui, vamos fazer assim, para saber se o número é par, então ele é o resto da divisão. Por 2 ela tem que ser 0. Entendeu? Então assim, ó, vamos deixar em comentários. Então, para saber se o número é par, tem que ser o resto da divisão. Tem que ser igual a 0. Ou seja, para saber se o resto da divisão, a gente tem que fazer um num. O resto da divisão, que seria o mod 2. Mod 2. Para saber se o número é par ou ímpar. Então, no caso aqui, se eu souber se o número é par, então automaticamente ele não vai ser ímpar. Então, o número 2, se o usuário digitar o número 2, nós já sabemos que o número ele é par. Mas, por exemplo, se o usuário digitar o número 3, ele vai ser ímpar. Então, facinho o nosso exercício. Nós começamos assim: if, se, num, %2 igual a 0. Então, se o resto da divisão por 2 for igual a 0, então esse número digitado ele é par. Então, basicamente, nós vamos fazer isso aqui: print o número é par. Então, basicamente, nós só temos que fazer esse comparativo. Ou ele é par ou ele é ímpar. Então, no caso, se ele não é par,
consequentemente, será ímpar. Int F pronto. Então tá praticamente pronto o nosso exercício em si. Então aqui, ó, basicamente ele está fazendo uma única pergunta: se um número digitado ele tem um resto, quando o número digitado ele é divisível por 2 e ele tem um resto zero, então esse número ele é par. Então ele vai entrar aqui. Se essa condição ela for verdadeira, ele vai mostrar esta mensagem ao usuário. Caso essa mensagem, caso essa instrução ela seja falsa, ele pula isso aqui e entra aqui. Então, se essa é falsa, então ele vai mostrar diretamente esta outra expressão. Então ele vai mostrar essa outra informação ao usuário. Então no caso aqui nós temos somente duas informações. Se ele é com o resto zero, se o número dividido por 2 ele tem um resto zero, o número é par. Caso contrário, ele é ímpar. Vamos testar? Vamos ver aqui o que vai dar de mensagem. Olha lá. Só se ele vai ler, vai ter a saída correta, a saída exigida pelo exercício. Então, informe o número. Vamos informar o número 8. O número 8, então ele vai dar esta informação, que o número digitado é par. Vamos fazer mais um. Vamos digitar o número 5. Olha lá, o número digitado é ímpar. Então, está correto a nossa aplicação aqui. Tá certo? Bem simples, bem tranquilo. Que Deus abençoe aí. Obrigado a todos.